Olá, pessoal. Vamos falar aqui agora sobre alguns grupos de imigrantes que estão indocumentados no país e o nível de risco que eles que eles têm, né, em relação a qualquer tipo de interação com as agências de imigração do país. Então, vocês vão ver nesse vídeo aqui agora onde você deve se encaixar e o nível de risco que você está correndo, tá? Então, fiquem ligados. Então, gente, conforme eu expliquei no preâmbulo, a gente vai fazer uma análise aqui e distribuir as pessoas em grupos em termos de o nível de risco que você tem, para que você saiba realmente como você pode, até para que você saiba como você deve se proteger, o que você deve esperar, né, nesse caso. Então, aqui a gente vai ver agora os grupos, né, como a gente pode dividir em grupos é, pelo critério nível de risco de ser apreendido, deportado e realmente tentar evitar ao máximo interagir com as agências de imigração dos Estados Unidos nesse momento agora que a gente está passando, né? Então vamos entender isso aqui, como é que funciona. Vamos dividir aqui em grupos por cores, né? Eu vou usar a cor azul para colocar o grupo que praticamente não tem nenhum risco e vocês vão ver por quê, tá? Então aqui no grupo azul nós temos os cidadãos americanos. Se você se naturalizou, não tem motivo para ter medo, né? Logicamente, você é cidadão americano, tem direito de morar aqui, toda a proteção, o ICE não vai incomodar você. Nós temos os residentes, Lawful Permanent Resident, que são as pessoas que têm green card, né? Não tem nenhum motivo para se preocupar também. E, no caso, as pessoas que estão com um status não imigrante válido. Então, estão com um status válido. Esses aqui são o grupo azul, tá? Não tem nada que se preocupar em relação à imigração, você pode esquecer e ficar tranquilo na boa. Então, quando eu falo de pessoas com status válido, são aqueles que estão como estudantes, estão frequentando as aulas, aqueles que estão com vistos temporários não imigrante, né, aqueles vistos de como H1B, L1, tal, e também os acompanhantes, obviamente, aqueles que estão acompanhando os parentes dessa situação, né? Então, se você é cidadão americano, naturalizado ou nascido aqui, se você é residente permanente ou tem um status qualquer não imigrante válido. Você não tem que ter medo do ICE, nem da imigração, nem nada disso. Tá? Nós vamos agora para o grupo verde. O grupo verde é o grupo de pessoas que, embora não estejam tão tranquilos como esse aqui, mas não tem assim motivo para se preocupar muito com o ICE, com essas blitz aí que estão acontecendo no país inteiro, mas são pessoas que não estão ainda completely out of the woods. Vamos chamar do grupo verde, é o grupo de pessoas que estão já com asilo pendente ou pessoas que estão em deportação. Ou seja, aqueles que já estão em procedimento de deportação na corte, então você vai ter medo de quê? Se a imigração lhe pegar, você está em deportação mesmo, vai ficar em deportação 2 vezes. Então, você está em deportação. Quando eu falo em deportação, são pessoas que estão com o processo na corte e não tiveram a decisão final ainda, nem tiveram a apelação, a decisão final da apelação, tá? Então o caso está na corte ainda não está decidido nada se vai ser deportado ou se não vai, então essas pessoas não devem ter medo do ICE, tá? Vamos entrar agora na categoria amarela. A categoria amarela, nós vamos dizer assim, que já está começando a ficar um pouco mais problemática a situação, são aquelas pessoas que entraram pela fronteira há mais de 2 anos, então a gente vai colocar aqui EWI, quer dizer Entry Without Inspection, tá? Eu tenho que colocar em inglês porque não tem um nome em português tão assim, que você vai entender logo, então eu já coloquei aqui assim para vocês saberem. Então, o pessoal que entrou pela fronteira sem inspeção há mais de 2 anos, esse pessoal aí não deve realmente ter contato com o ICE, não deve ter contato com a imigração, né? E também eles não estão legais, eles não estão na situação
que obviamente que entrou pela fronteira não está legal, e também eles não estão numa situação de perigo imediato, de a imigração está perseguindo eles aí, porque às vezes nem sabe que eles estão aqui, né, no caso. Não aqueles que entraram no famoso Caicai, tá? O Caicai, se entrou no Caicai, está na corte de imigração já, então está nessa categoria aqui, ó, já está em deportação. Tá? O IUI, no caso, né, nesse caso, são os que entraram na fronteira, não foram inspecionados, entraram, e estão aqui agora aguardando ver o que vai acontecer aí com legislação, o que for, mas se forem pegos, realmente vão ser colocados em deportação, né, então deve ser evitado. A mesma coisa com os que estão overstay. Overstay é o chamado fora de status, né? Passou o tempo do status e a pessoa continua nos Estados Unidos. Então, os que estão nessa situação também, se forem pegos pelo ICE, o ICE vai levar, não vai deportar, porque não estão sujeitos ao expedited removal, mas vão ser talvez levados para detenção, vão poder aplicar para fiança e responder o processo de deportação em liberdade. Muito provavelmente. Então, os que têm overstay estão nesse problema aí, realmente, não devem ter contato com a imigração, mas realmente. E os outros que também estão nessa categoria amarela, que é meio risco, né, é aqueles que estão com o caso terminado da corte. Então, terminado. Então, a corte terminou o seu caso, acabou o seu caso, você estava com um caso lá, você conseguiu aquela prosecutorial discretion, na época que Biden era presidente, né, isso não tem mais hoje, mas você conseguiu prosecutorial discretion e conseguiu ter o seu caso extinto da corte. A corte terminou o seu caso, não tem mais nada lá. Se o seu caso foi fechado administrativamente, você está aqui, está em deportação. Se o seu caso foi dismissed, né, foi terminated, aí você está aqui nessa categoria. Ou seja, você está de qualquer forma fora de status no país, não tem mais caso na corte de imigração, mas a imigração pode prender você agora e colocar em deportação de novo, né, porque agora não tem mais o prosecutorial discretion. Então, esse aqui é o grupo amarelo que tem esse nível de risco aí. O grupo laranja são aquelas pessoas que estão em situações que, embora estejam fora de status, como os overstays, eles estão numa situação onde eles já têm na imigração um alerta de que eles estão nessa situação. Então, o overstay, às vezes, quem ficou fora de status anos atrás, talvez a imigração nem está sabendo, ou está sabendo, mas não sabe se está aqui ou se não está, não tem como ver ainda, é muita gente, e aquela coisa. Mas tem alguns tipos de overstay, um tipo de pessoas que perderam o status, que nessa categoria laranja, eles estão já numa situação mais de risco, porque na primeira administração Trump, eles tiveram uma ordem executiva onde, quando tivesse um caso negado na imigração, já mandava a notícia para comparecer na corte, que é o NTA, o Notice to Appear. A gente já falou sobre isso aqui em vários vídeos anteriores. Mas, na verdade, você tinha essa determinação e muita gente foi colocada em deportação na época de 2017, 18, 19 e 20. Principalmente depois dessa ordem, foi para 2018, mais ou menos, aí todo mundo tinha o caso negado e já ia para a corte. Então, esse é o grupo que tem também um certo risco, né, que já está ficando a coisa mais séria, que são aqueles que tiveram o I-539 negado, tá? O I-539, gente, lembre que é o formulário usado para fazer extensão do status ou mudança de status de não imigrante para não imigrante. Por exemplo, sair de B2, que é turista, para F1. Então, você vai usar o formulário I-539. Então, se esse formulário é negado e você já está aqui no país, obviamente está aqui no país, né, porque por isso que foi negado, que você pediu para mudar o status aqui, e na administração Trump, você pode receber o Notice to Appear. Tá? Eles podem até não ir prender você, mas eles podem mandar um Notice to Appear para você ir para a corte e defender de deportação, se defender de deportação. Então, da mesma forma também, tem aqueles que tiverem o I-485 negado. Não os que tiveram negado antes, os que tiveram 485 negado a partir de agora. Então, pode acontecer isso. Não sei se vai acontecer, não está claro ainda, não tem ainda essa confirmação, mas eu colocaria esse pessoal nesse grupo de riscos também, porque isso pode acontecer. E aí nós temos o I-751 negado. Tá? O 751 negado já automaticamente já vai para a corte de imigração, porque é aquele processo que você faz quando se casou com o americano, entrou com o processo, recebeu o green card, e aí o green card de 2 anos só, né, porque tinha 2 anos quando fez a entrevista. Então, nesse tipo de processo, se você tem o 751, que é a petição para remover as condições negada, a imigração geralmente emite o Notice to Appear. Gente, agora nós vamos para o grupo mais perigoso, tá? O grupo que está sofrendo mais perigo dessas blitz, do ICE e tal. Esse é que deve realmente se preocupar. E se você tiver nesse grupo, evitem viajar para os estados, se puder, né? Os estados da região sul do país, tá? Evitem a qualquer custo, porque a coisa pode ser grave. Então, por exemplo, esses são as pessoas que têm a ordem de deportação final,
Então, a ordem final. Então, a ordem final de deportação, tá? Esses aí estão realmente com risco muito alto. Também aqueles que têm a ordem final porque não compareceram à corte, é aquela ordem chamada in absentia. In absentia order, você pode dizer que é mais ou menos como se fosse uma ordem de deportação à sua revelia, porque você não compareceu na corte. Então, muita gente está nessa categoria aqui. Tome muito cuidado, procure não interagir com o ICE, obviamente, e evitar os lugares onde o ICE está fazendo o maior correndo no país inteiro, mas onde a polícia local ajuda o ICE. Então, a gente vai falar sobre isso já já. E temos aqui também aqueles que têm menos de 2 anos, que entraram pela fronteira. Quer dizer, o mesmo IUI, só que a diferença é que aqui foi mais de 2 anos e aqui menos de 2 anos. Menos de 2 anos, esses três aqui, se forem pegos pelo ICE, eles podem ser deportados sumariamente, não tem que passar pela corte mais. Esses daqui já passaram pela corte. Esse aqui passou pela corte, foi cumprir o processo todo e a ordem de deportação prevaleceu. Esse grupo aqui, in absentia order, é o grupo que teve a ordem de deportação porque não compareceu para se defender. Então, é a ordem à revelia. E esse grupo aqui são os que entraram pela fronteira há menos de 2 anos, são sujeitos à expedição, a expedited removal. Desculpa, às vezes eu tento falar aqui o termo, mas não tem um termo assim que a gente já aprendeu no Brasil sobre isso, né? Claro, a gente não falava sobre isso. Então, é chamada da deportação sumária. Eu gosto de chamar assim. Então, deportação sumária, que não precisa passar pela corte, são esses três. Os dois daqui de cima já passaram pela corte, e esse aqui não passou e não tem jeito de passar, tá? Eu poderia incluir nesse grupo também os que entraram no país com o ESTA, né? Aquele que você não tem o visto, né? Você entra no país com o ESTA, você teve inspeção, veio normal com aquele registro. São aqueles passaportes, né? Português, italiano, espanhol, alguns países que não é necessário ter visto para vir para os Estados Unidos. Então, nessa situação, se você é pego depois de 90 dias aqui no país, também pode ser levado para deportação sumária, não tem direito de ir para a corte, a não ser para aplicar para asilo. Tá? E nesse caso aqui, o que tem menos de 2 anos também, que entrou pela fronteira, pode aplicar para asilo. Se a imigração tiver contato com a pessoa e for levar para detenção ou para deportação sumária, e você demonstrar que tem medo de voltar ao seu país, pode ser que você consiga ficar para aplicar para asilo. Aí não pode ser deportado sumariamente, tá? Mas basicamente, esses são os 5 grupos, né, com base no risco, começando aqui com o que não tem risco nenhum, aqui com também quase nada, porque não vai nada acontecer, está acontecendo já, mas não está completamente fora de perigo. Esse aqui já começa a ficar perigo, se a imigração pegar, vai querer deportar, vai querer colocar em deportação. Esse aqui não somente vai colocar em deportação, mas já está, inclusive, com caso na imigração, que vai ver que a pessoa está aqui fora de status. E segundo, o que a gente viu na primeira administração, pode ser tido como um motivo para eles emitirem o Notice to Appear, e o grupo vermelho, que é realmente o mais perigoso, o que está em mais perigo, né? Porque são aquelas pessoas que não vão conseguir realmente se defender na corte de imigração da forma que está aí, porque já tem essas situações aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso se você, por exemplo, está naqueles estados onde a polícia vai ajudar a imigração, e você, por exemplo, está nesse grupo aqui, ou nesse aqui, principalmente nesse aqui, realmente não tem muito que eu possa dizer a você. Porque eu não vou dizer para você que você tem que sair daí, porque ninguém vai querer vender sua empresa, seu carro, suas coisas. Até o carro você pode levar, mas você não vai querer se desfazer da sua empresa e começar de novo, né? Muita gente não tem como fazer isso, tem família já no lugar, tem trabalho, às vezes um está legalizado, o outro não está, mas tem um trabalho bom, então não pode sair. Então, é muito difícil desfazer das coisas e ir para outro estado. Mas vocês deviam pensar também o seguinte, que é o outro lado da moeda, né? E se por acaso você for pego e deportado? Vai ser pior ou melhor do que ter ido para outro estado? Tá? E quando eu digo outro estado, eu não estou falando que se você for para Califórnia, Nova York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Illinois, Colorado, Havaí, Oregon, Washington State, esses estados realmente não vão colaborar com as autoridades, com a imigração, na busca, investigação e apreensão de imigrantes indocumentados. Não vão ajudar. Mas o ICE está lá do mesmo jeito. E vai até mandar mais gente para esses estados, porque sabe que a polícia não vai ajudar. Nos outros estados que a polícia vai fazer o trabalho do ICE, né, eles vão ter, a situação fica mais difícil, porque, por exemplo, você pode ser parado numa batida, tipo tem uma batida de carro, um acidente de carro, tem que chamar a polícia, fazer o boletim, a polícia vai lá e pergunta qual é o seu status imigratório. Vai ver pela sua placa e tal, entendeu? Principalmente aqueles que têm a placa do carro no próprio nome.
Então, a polícia às vezes tem como checar para ver se você tem status ou não, de acordo com sua situação com seguro, com registro, carteira de motorista, essas coisas. Então, esses status realmente ficaram muito difíceis para pessoas nos grupos amarelo, laranja e vermelho. Talvez para esses daqui nem tanto. Claro, esse aqui definitivamente não. Mas nesses aqui, principalmente esse daqui, a coisa pode ficar muito feia. E você pode também. Imagine você que você foi vítima de um crime e você quer reportar para a polícia. Você quer fazer um boletim de ocorrência com a polícia. Não pode. Se você sabe que a polícia vai chamar o ICE e você está nessa situação aqui, como é que você vai se expor com a polícia? Né? Eu mesmo não mandaria um cliente ir lá, porque você quer aplicar para o U-Visa, tem que fazer relatório policial e tal. Mas será que é bom mandar um cliente ir para a polícia nesses estados, onde a polícia está fazendo o trabalho da imigração? Quais são os estados que está acontecendo isso? Texas, Flórida, sempre os mesmos, né? Texas, Flórida e toda a região sul. E os estados agora, gente, estão passando suas leis próprias. A Flórida está passando uma lei que já era terrível, passou em 2022, agora estão passando uma outra e a lei já era ruim, mas o próprio governador achou que não tinha ainda, não era ruim o suficiente. Tinha que ser pior, tinha que ser mais cruel. Então estão debatendo aí, eu não sei como é que ficou ainda, que eu não tive tempo de ver hoje, eu vou olhar depois, mas está passando uma lei. A Flórida quer colocar, inclusive, o Florida Highway Patrol, né, o State Troopers, né, que é aquele carro marrom, né, aquele carro marrom e preto, bege, preto, né, eu me lembro quando eu morava lá. Então, aqueles carros ali, a patrulha da fronteira, da fronteira não, a patrulha rodoviária, vai agora também fazer o trabalho da imigração. Então, aí você está nessa situação aqui. Então, eles podem agora perguntar seu status imigratório? Quer dizer, é uma coisa a se pensar, né? O Texas, a mesma coisa, o Tennessee agora também está passando uma lei. O Mississippi, né? Não tem muita gente querendo realmente morar no Mississippi, né? É um dos estados mais pobres do país aqui, muito problemático. Mas o povo lá, por alguma razão, eles são anti-imigrantes, né? De alguma forma, porque deixar passar a lei que passaram lá agora, eles querem dar uma recompensa a quem denunciar imigrante. Parece que é $1.000 para quem denunciar imigrantes que foram eventualmente apreendidos. Então você vê a que nível chegamos, né? Enquanto outros estados estão passando leis para proibir a polícia de fazer isso. A Califórnia tem desde 2017. Tá? Não pode, na Califórnia, a polícia avisar o ICE, a não ser que seja criminoso. Se for criminoso, não tem jeito, nenhum estado vai proteger criminoso. Tá? É bom que vocês saibam disso, para não aparecer o povo lá que gosta do Donald Trump e dizer, mas é protegendo os criminosos. Os criminosos, nenhum estado desse vai proteger. A Califórnia vai chamar o ICE na hora, se pegar um estuprador, um ladrão, um assassino, um bandido qualquer. Então, ninguém está protegido contra isso aí. Agora, o trabalhador que está aqui trabalhando, ralando, tentando ganhar uma vida boa, né, se esforçando ali para procurar, esperar um dia uma forma de se legalizar e estar ali procurando uma vida melhor para eles e para suas famílias, esses daí, realmente, nos estados azuis, vamos dizer assim, eles não vão ter medo da polícia. Não precisa ter medo da polícia. Na Califórnia, bom, tem uma cidade aqui, Califórnia, que falou que não vai ser santuário, né? Uma cidade bem republicana, que é Huntington Beach. Então, eles falaram lá, o prefeito lá, né, falou que não vai ser cidade santuário. Então, se você está indocumentado ou transita todos os dias por Huntington Beach, deveria também se preocupar, porque eles vão quebrar a lei do Estado, até o Estado fazer alguma coisa contra eles vão quebrar a lei do Estado e vão fazer, sim, a notificação de pessoas que estão indocumentadas para o ICE, tá? Mas é você saber onde ficar, saber onde ir, tá? E onde você não ir, que é o mais importante. Então, essas situações que a gente está vendo aqui agora, e eu vou fazer depois um vídeo explicando sobre cada lei de Estado que está sendo feita aí, como você deve ver essas leis. A gente vai fazer um resumo das leis da Flórida, Tennessee, Mississippi, Texas e outros estados aí que estão fazendo leis absurdas contra imigrantes, né? Para que você que mora nesse estado ou que está pensando em visitar esse estado, fique sabendo disso, tá? Os estados azuis continuam sendo chamados estados santuários, ou seja, eles não vão ajudar a imigração a fazer o trabalho deles, tá? A imigração é assunto do governo federal. O governo estadual não tem obrigação nem devia se meter nisso. Tá? Você quer pegar as pessoas, vão pegar, mas não usando a polícia local. Por quê? Porque se você usa a polícia local, então o cidadão que está lá, né, a cidadão que eu falo não é cidadão em termos de imigração, o residente, a pessoa que mora naquele lugar, né, também não é residente, mas a pessoa que mora naquele lugar, que reside lá, que paga seus taxas, que está levando o filho para a escola, tal, se sofrer um crime, não vai querer reportar para a polícia. Se aparecer um crime e essa pessoa é testemunha, ele não vai querer testemunhar, a não ser que seja burro, porque sabe que a polícia pode pegar você. Então, para que você vai testemunhar? Para você falar que não viu nada e procurar fugir da cena do crime. Porque se ficar lá, você vai testemunhar, vai acabar entrando em contato com a polícia. Então, isso faz as comunidades ficarem menos seguras.
porque as pessoas não têm confiança na polícia. Só mesmo os cidadãos. Mas crime e ser vítima de crime e ser testemunho de crime não acontece só com o cidadão americano e residente permanente. Acontece com qualquer pessoa. Nessas comunidades é mais difícil a polícia fazer o enforcement e a investigação, porque não vai conseguir colaboração das pessoas que estão indocumentadas, que podem ser testemunhas valiosas para essas investigações. Então, para quem mora nesses lugares aí, até os americanos residentes vão sofrer com isso. O lugar fica menos seguro, porque os imigrantes não vão ajudar nas investigações quando acontecer alguma coisa. O que é o contrário nos outros estados, onde eles sabem que podem ajudar na investigação e nada vai acontecer com eles, porque eles não são criminosos. Tá? Então, mais uma vez, trazendo aqui para vocês outro vídeo com o intuito de educar e ensinar vocês realmente como você deve olhar a sua situação em relação ao cenário atual dos Estados Unidos em relação à imigração. Tá? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E se não se inscrever no nosso canal, por favor, subscreva para ficar sempre recebendo, apertando o sininho, né, para saber quando a gente subir vídeos como esse. E a gente vai continuar fazendo nosso trabalho aqui, mesmo que tenha os haters, né, que ficam aí mandando mensagem nas redes sociais e dizendo que eu não devia estar ajudando esses imigrantes ilegais, indocumentados. Quer dizer, é o brasileiro que conseguiu o documento, né, e puxa a escada atrás, para que ninguém consiga. Então, subir, ninguém consegue subir também, né? Não, a gente não vai parar, a gente vai continuar fazendo aqui sim. Vocês podem escrever a mensagem que quiser lá, eu até gosto que mandem mensagem mesmo, estou respondendo inclusive algumas. Tá? Se quiserem se divertir, vão no último vídeo lá e vejam os comentários e as minhas respostas, e vocês vão ver como é que está como é que está a comunidade brasileira nos Estados Unidos agora em relação à imigração. Você vê que coisa vergonhosa estão fazendo lá. Mas a gente está aqui fazendo nosso trabalho, então se não se inscreveram, subscrevam, aperte o sininho e nós nos vemos na próxima. Tá, pessoal? Tchau.